bem-vindos ao meu canal. E então, este vídeo será um bocadinho diferente do habitual. Eu normalmente gravo vídeos com apenas uma ou duas opiniões. Neste caso, eu vou falar de vários livros que li nas últimas 2 semanas, mas que eu até vou ser sincera, isto não é um trabalho, é um hobby e às vezes a gente perde a vontade de gravar vídeos e foi isso que eu senti nos últimos tempos. Senti um bocadinho a vontade, aquela animação para gravar vídeos e falar dos livros que eu tenho estado a ler. Só o tenho feito através do Instagram e daí eu pensar que se calhar faria um vídeo com uma espécie de resumo das minhas últimas leituras. E então, o primeiro livro que eu vou falar, aliás, vou falar de dois livros, um logo a seguir do outro, que fazem parte de uma série, e que foi uma prendinha, dos livros, foi uma prenda que eu recebi da minha amiga Rita Andrade. Beijinhos, Rita, beijinhos virtuais neste novo mundo do Covid. Rita, então, malta, o primeiro livro que eu vou falar é este aqui, Casamento de Conveniência, da Jennifer Probst, não sei se é assim que se diz, mas eu vou deixar depois a capa do livro aqui durante o vídeo para vocês verem, porque eu não tenho os livros comigo. Daí eu ter o computador aqui aberto para não me esquecer nem me confundir com os livros. Então, este primeiro livro, eu já o li há umas 2 semanas atrás, Casamento de Conveniência, foi um livro que eu gostei imenso. É um livro muito levezinho, pequenino, ele tem cerca de 200 e tal páginas, 230 páginas por aí. E de que é que este livro nos fala? Este livro, eu não sei se vocês já leram, mas existem os livros que eles vendem nas bancas, que é as Júlias e as Sabrinas e as Biancas, e este livro faz-me muito lembrar esse género de livros. E então foi assim quase como uma viagem à minha adolescência, que era quando eu lia muitos desses livros. Eu, entretanto, perdi a vontade de os ler, obviamente, mas fez-me assim recordar esses tempos e foi muito giro esta leitura. E de que é que este livro nos fala? Basicamente, nós temos um homem, um jovem, que é o Nick Ryan, ele é bilionário, mas e ele acabou de receber uma fortuna do seu tio. Ele acabou de se tornar o dono de uma empresa que era do seu tio. Mas para ele ficar realmente com aquela empresa, ou seja, para o testamento ser válido, ele precisa de se casar num curto espaço de tempo. E então é assim que ele decide propor casamento a uma jovem que ele já conhece desde a sua infância, que é a Alexa, que é a melhor amiga da sua irmã. Então faz-lhe a proposta dela se casar com ele, mas isto supostamente era para ser um casamento de aparências, só para ele poder receber a herança e poder então tornar-se dono desta empresa, ser o presidente desta empresa. A Alexa está a passar por uma fase um bocadinho complicada na sua vida, ela e a sua família, a nível financeiro, e então ela decide aceitar a proposta do Nick em troca de uma quantidade avultada de dinheiro. E é assim que eles acabam se casando, acabam por se envolver e acaba por surgir aqui um romance e o evoluir da coisa. Como vocês podem ver, não é uma história profunda de todo, é uma história cor-de-rosa, muito pequenina, muito simples. Até poderei dizer que é quase uma espécie de um conto de uma novela, do que propriamente um romance, um livro. Um livro com bastante conteúdo, porque não é. Mas eu gostei muito e eu dei-lhe 4 estrelas. Depois, no segmento desta série, eu li o segundo, que é... Deixem só um bocadinho, só para eu tentar encontrar aqui a segunda capa do livro, peço desculpa. Pensei que isto fosse mais rápido. Promessa de casamento. Sim. Agora, o segundo livro, que eu também vou deixar a capa aqui, é o Promessa de Casamento e conta a história do Michael Conte, que é um italiano, também é bilionário, e vai expandir, ele é dono de uma rede de padarias muito famosas na Itália. E ele vai para os Estados Unidos para expandir esta rede de padarias. Na Itália fica à frente das padarias a sua irmã, uma das suas irmãs, e nos Estados Unidos fica ele a tomar conta desta empreitada nos Estados Unidos. E é aqui que ele vai conhecer a Maggie Ryan. A Maggie Ryan, já conhecemos ela do primeiro livro, ela é a irmã do Nick Ryan, e ela também vai ter de
fingir um casamento com o Michael. Porquê? Porque o Michael, o que é que acontece? O Michael é o mais velho da sua família. Eles são uma família muito tradicional. E uma das suas irmãs mais novas quer se casar. Mas a mãe proibiu a sua irmã de se casar enquanto o Michael não se casasse. Ela quer que o Michael se case primeiro e então para depois a sua irmã mais nova se casar. É claro que isto são regras estúpidas e são apenas meros esquemas que as escritoras fazem para dar continuidade à história do livro, mas então é aqui que o Michael vê-se aflito, vê-se com a necessidade de arranjar uma noiva falsa, e é aqui que entra a Maggie Ryan. Ela vai ajudar ele aqui neste papel, neste casamento a fingir, mas obviamente que depois eles vão acabar também por se envolver e criar aqui um romance, e vão surgir alguns problemas, algumas coisas, nada de especial. Também gostei imenso deste livro, diverti-me imenso a ler, e foram 4 estrelas assim gordinhas este livro, porque ele serviu o seu propósito, que era entreter e pôr-me a sonhar um bocadinho, e foi isso mesmo que ele fez. Depois, o outro livro que eu vou falar foi um livro que eu comprei. Eu acho que comprei ele este ano, porque acho que ele saiu este ano ainda no mercado. Eu comprei, se não estou em erro, comprei ele este ano. Sim, comprei sim ele este ano, porque eu acho que este livro saiu este ano. Se eu estiver errada, vocês que me corrijam. E eu estou a falar de Pele de Veludo, da Jude Deveraux. É o segundo livro de uma série também. E este livro da Jude Deveraux, Pele de Veludo, eu já tinha lido o primeiro, também já tenho opinião aqui no canal, e também foi um livro que eu gostei muito. Este segundo livro também é muito semelhante ao primeiro. Este livro passa-se no século XVIII, na Escócia. Século XVIII, eu não tenho a certeza se é no século XVIII ou se é no século XVII. Eu agora não me consigo situar muito bem, mas é no final do século XVII ou século XVIII, ok? É por aí. O que é que acontece? Neste livro, nós vamos conhecer a Brownie McCarran, que é uma escocesa, e ela, que é uma coisa inusitada e muito rara naquela altura na Escócia, naquela altura na Escócia não, mas principalmente na Inglaterra, naqueles anos, era inusitado uma mulher ficar à frente de fosse lá o que fosse, porque a mulher só servia para casar e ter filhos. Neste caso, a Brownie, ela fica à frente do clã do seu pai, porque ela de facto é uma mulher muito corajosa, uma mulher de armas, inteligente, e o pai escolheu, apesar dela ser uma mulher, o pai escolheu-a para ficar à frente do clã. E então, pronto, é assim que a Brownie vai ficar com este clã. No entanto, as coisas tornam-se más para ela quando, através de um decreto do rei, ele quer que a Brownie se case com um inglês. E o inglês é o Stephen Montgomery. O Stephen Montgomery. O Stephen chega à Escócia para ir ter com a Brownie, mas ele, devido a umas coisas que aconteceram, que eu não vou dizer o quê, ele vai se atrasar para chegar ao seu casamento. Ele ainda não conhece a noiva. Obviamente que ele não está feliz com o casamento, porque ele não conhece a noiva. Ele acha que ela vai ser uma muito feia e que não se vão dar bem, e enfim. E então ele não está nada contente com o casamento, mas ele não quer desobedecer ao rei. No entanto, quando supostamente ele já devia chegar ao casamento, é quando acontecem os percalços e ele não chega. Ele atrasa-se 5 dias para chegar ao casamento, o que deixa a Brownie muito mais enfurecida e não querendo muito menos casar com ele. Principalmente porque ele é um inglês. Então imaginem, ele é inglês, ele vai ficar à frente do clã dela, porque lá na altura os homens é que mandavam. E ela vai se casar com uma pessoa que ela não conhece de parte nenhuma. Isto para ela é horrível mesmo. Ela sente-se sufocada, ela sente-se super mal, e então o que ela vai fazer é se revoltar e vai se tornar uma pessoa super impossível de tratar e de lidar, porque enfim, porque não dá. Vocês já imaginaram se casar com alguém que vocês não conhecem? Enfim, eram os casamentos arranjados da altura. Mas entretanto,
eles vão, o Steven, entretanto, vai chegar, vai conhecer a Brownie e vão acabar por se casar. No entanto, isto aqui por trás disto existem outras coisas. Existem clãs que estão em guerra uns com os outros. Por isso, por estes clãs estarem em guerra uns com os outros, a Brownie vai se meter em asneiras que não devia, o Steven também vai fazer coisas que não devia. Existem pessoas do passado, tanto do Steven como da Brownie, que querem mal a ambos e eles próprios vão se ver metidos em alhadas e em problemas que vai ser difícil para eles saírem desses problemas. E depois, aliado a isto, temos a relação de ambos que está em crescimento, a relação de amor, de paixão, de casamento de ambos. E é isto, foi isto, o Pele de Veludo, da Veró. Foi um livro que eu gostei muito mesmo, diverti-me imenso a ler. Já tinha gostado muito de ler o livro anterior, o primeiro, e é uma série que eu recomendo. É um registro muito diferente da Jude da Veró, pelo menos dos outros livros que eu tenho dela. A maior parte dos livros que eu tenho dela são romances contemporâneos, portanto é um registro diferente. Mas para quem gosta destes livros de escoceses, tenho certeza que vão gostar destes, tanto do primeiro como deste segundo, e eu dei 4 estrelas a este livro, ok? Então, os próximos 2 livros que eu vou falar é da mesma autora, da Penelope Bloom, e também são livros que fazem parte de uma série. O primeiro é A Banana dele, que foi que eu comprei. O segundo é A Cereja dele. Este segundo, por acaso, foi a Dora Marques que me ofereceu. Então, de que é que estes 2 livros nos falam? Muito rapidamente. O primeiro livro, A Banana dele, conta, ou melhor, vou fazer isto de forma diferente. De que é que estes ambos livros nos falam? A Banana dele e A Cereja deles. Estes 2 livros contam a história de 2 irmãos, eles são gêmeos, eles cresceram pobres, no entanto, eles são pessoas muito inteligentes e fizeram bons investimentos e criaram a sua empresa de publicidade e marketing, tornando-os assim bilionários. Basicamente, cada livro fala de um dos irmãos. Neste primeiro livro, A Banana dele, vamos conhecer o irmão, como é o nome dele? O Bruce, do Bruce Chamberson. E então, o que é que vai acontecer? Eles são, Bruce Chamberson, apesar de ele ser jovem, de ser bilionário, ele não tem, ou seja, ele não faz asneiras na vida dele. E a imprensa anda atrás de descobrir, anda à procura de descobrir algum podre dele, alguma coisa que ele tenha feito de mal na sua vida. E então é aqui que vai entrar uma jornalista que é já não me lembro do nome das personagens, peço desculpa. Ai, e agora? Que não está aqui o nome da personagem na sinopse. Oh, God. Não acredito nisto. Natasha. Então, esta primeira história vai contar a história de Bruce e da Natasha. A Natasha é uma jornalista. Vai ficar, então, incumbida com a tarefa de ir para a empresa do Bruce, conseguir um cargo de estagiária para descobrir, então, os podres do seu patrão. Quando ela vai para a empresa, para ter a primeira entrevista, as coisas não correm muito bem, mas existe logo ali uma atração entre os dois, uma atração física, sexual entre os dois. Nisto, a Natasha supostamente ia embora, mas antes de ir embora vai à copa do lado da empresa para lanchar. Mas ela, como é uma despassarada, ela não levou almoço e ela o que faz é, tem lá muita fruta e ela retira uma banana e come. Só que o que ela não sabia, o que ela não sabe é que o Bruce é uma pessoa algo com características de um transtorno obsessivo-compulsivo e então ele tem que ter tudo ordenado na vida dele. E é assim que todos os dias de manhã ele deixa uma banana na copa para ele comer com o nome dele escrito. Mas a Natasha não sabia e é assim que ela faz a asneira de comer a banana dele, que é a banana do patrão. Isto assim dito, é muito engraçado este título, A Banana dele, vocês percebem. É a partir daí que a relação deles vai evoluir e o Bruce decide
colocar a Natasha como estagiária na empresa dele para poder castigá-la. Mas isto foi só uma desculpa porque ele no fundo queria conhecer melhor a Natasha e acabar por se envolver com ela. E é assim que depois a relação deles vai acabar por evoluir. Depois tem sempre aquele problema por trás que é a Natasha, pronto, a Natasha vai tentar descobrir os podres dele. Não sabemos se vai descobrir ou não. Enfim, vai acontecer mais coisas, vão entrar novas personagens no livro. Eu gostei muito, eu diverti-me imenso a ler este livro. Ele é um livro, se vocês quiserem rir muito, este é o livro ideal, porque, gente, eu ri tanto com este livro, verdade, eu dei gargalhadas. Ele é muito engraçado mesmo. Principalmente a personagem feminina, a Natasha, ela é muito trapalhona e então ela faz tantas asneiras durante o relacionamento dela e durante o estágio dela ali com o Bruce, que é super engraçado ver aquela interação entre os dois. Depois, a cereja dele vai contar a história do irmão. O irmão chama-se William. E o William vai conhecer a Hayley. Ele vai conhecer a Hayley muito por um acaso. A Hayley é dona de uma padaria, mas também está a passar por graves problemas financeiros. E o William, aliás, a padaria está mesmo prestes a fechar. E o William entra ali um dia para comprar um pão, uma sandes, qualquer coisa. E é assim que ele conhece a Hayley, fica logo fascinado com ela e vai tentar fazer com que ela saia com ele. Até porque ele tem a sensação que a Hayley ainda é virgem, apesar de já ter 24, 20 e tal anos. Ele não sei porque fica com aquela ideia que a Hayley é virgem. E ao contrário do seu irmão Bruce, o William é um mulherengo. Ele não tem namoradas e ele tem muitas mulheres, sai com muitas mulheres. E daí a Hayley não querer sair com ele. Mas depois eles vão acabar por se envolver, vão fazer ali um contrato, uma espécie de contrato entre os dois. E vai ser mais um livro muito divertido. Neste caso, achei mais divertida a personagem do William. Ele é muito, muito engraçado e ele tem aquela doença que é eu agora não me consigo lembrar do nome, que é aquelas pessoas que roubam coisas sem valor, mas precisam de roubar. Ele tem esse problema, ele rouba coisas das pessoas. Tem a ver com os problemas que eles tiveram na infância, mas foi um livro muito giro. Gostei muito deste personagem do William, ele é muito engraçado. Também diverti-me imenso e foram 4 estrelinhas, tanto no primeiro, na banana dele, não sei se disse, também foram 4 estrelas, e neste também foram 4 estrelas. E agora, por último, para terminar o vídeo, vou só falar do livro que eu li de poesia, da Rupi Kaur, O Sol e as Suas Flores. Este livro foi-me oferecido pela Bárbara, Delicada como um Elefante. Um grande beijinho, Bárbara, para ti. Este livro eu adorei, já tinha lido o outro da autora. E este eu também gostei muito, apesar disto, os temas do livro serem um bocadinho diferentes do outro, porque neste livro ela debruça-se mais sobre um relacionamento que não deu certo, apesar de ali pelo meio ela falar de outras coisas, como imigração, como o poder das mulheres. Ela coloca sempre estes temas, já no primeiro livro ela falou destes temas, mas este livro, O Sol e as Suas Flores, de facto é um livro que fala sobre o abandono, sobre o término de uma relação amorosa. Eu gostei muito, eu gosto muito da escrita da Rupi Kaur, gosto das ilustrações que ela faz. Eu entendo que nem toda a gente vai gostar deste género de livro, deste género de escrita, mas eu pessoalmente gostei muito e eu dei-lhe também 4 estrelinhas. Portanto, foram um conjunto de livros que eu li durante o mês de junho, que eu gostei imenso. Tenho mais algumas opiniões para gravar para vocês, mas ainda não tive tempo. Mas logo que tenha tempo vou gravar, obviamente, e venho aqui colocar no canal, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que ele ficou assim um bocadinho grande, mas eu preferi gravar assim tudo de uma vez do que estar a gravar em partes, porque não tinha mesmo vontade, confesso. Espero que gostem, tenham gostado do vídeo. Se já leram algum destes livros, digam-me, deixem nos comentários que eu vou gostar de saber, ou se ficaram interessados em ler algum deles, ok? Também vou gostar de saber. Um grande beijinho, espero que esteja tudo bem convosco desse lado, um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!